Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para a aula de hoje, vocês vão precisar de dois novelos da Barroco, essa de 200 gramas, né? Essa minha cor aqui é verde militar, né? Mas vocês, lógico, vocês podem fazer aí com o fio que vocês preferem fazer, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar com linha fina, tem muita gente que gosta de trabalhar com barbante, tem gente que já tá querendo já chegar no inverno, né? Já tá querendo trabalhar com lã. Pode fazer esse modelo também na lã, tá? Vai ficar bonita, tá? Então, assim, essa blusa aqui já é meia estação, tá? Então, a não ser aquelas pessoas que moram ali, né, em regiões mais quentes, então aí eu sugiro já, eu indico que faça com uma linha mais fina e até com uma agulha mais fina também. Nesse caso aqui, eu trabalhei com agulha 5 na peça inteira, na blusa, e na parte da manga eu trabalhei agulha 6. Né? Então, aí, se vocês forem usar uma linha mais fina, né? Um fio mais fino, vocês trabalhem aí com a agulha da preferência de vocês, não tem problema. Essa daqui é diferente dos outros modelos, né? Que eu tenho trazido aqui, ela fica um ponto mais fechado, tá? Então, por isso que vocês podem trabalhar aí, que vai ficar o mesmo, com a agulha mais fina, né? Que vai ficar com o mesmo resultado, tá? O caimento vai ficar igual, tá? Essa peça aqui é um tamanho G, ela ficou com 55 centímetros de largura e com 62 de altura. Lógico, se vocês forem aumentar a peça, se vocês forem diminuir a peça, o que eu sempre comento aqui, vocês vão ter que pegar as medidas aí da parte maior que vocês têm aí no corpo. Vamos supor que vocês vão fazer a blusa para vocês, tá? E você tem aí o busto mais largo do que a cintura. Então, vocês vão pegar a medida do busto para fazer a peça. Então, de acordo com as suas medidas, tá? Vocês vão fazer as correntinhas necessárias até chegar na medida. Não adianta eu falar para vocês, ó, vocês vão fazer 60 correntinhas, tá? Porque dependendo do fio, como eu sempre comento aqui, gente, aí depois tá todo mundo me perguntando, dependendo do fio que vocês usam, da agulha que vocês usam, e até o ponto de vocês, porque tem gente que tem um ponto mais largo, gente tem um ponto mais apertado, né? Vai dar diferença. Então, se eu falar 60 correntinhas, então, para mim, 60 correntinhas é uma coisa. Deu, então, para mim, esses 55 centímetros de largura, mas para outras pessoas vai dar um pouco mais, um pouco menos. E aí, para quem for fazer uma peça menor, a mesma coisa. Vocês vão medir aí a largura de vocês aí, onde vocês têm mais... Onde vocês são mais cheinhas, né? Na cintura, no quadril ou no busto, vocês que vão ver, porque essa peça é uma peça reta, tá? Então, como vocês não vão aumentar a quantidade de pontos, então, para ficar certinho de acordo com o corpo de vocês, vocês já fazem com a medida de vocês ou com a medida da pessoa que vocês forem trabalhar. Se vocês forem fazer encomenda, né? Peçam as medidas da cliente, que fica bem mais fácil de vocês trabalharem. Não fiquem muito preocupadas com a quantidade de correntes. A única coisa que vocês precisam fazer aqui é a quantidade de números, de correntes pares, tá? Pares mais 3. 3 porque são as 3 correntinhas iniciais para a gente começar o ponto, tá? Mas para os pontos aqui, então, são números pares, tá? Para dar certinho. Então, eu vou começar a minha com agulha 5. No meu caso, eu fiz 63 correntinhas para chegar nos 60 pontos, tá? Então, ó, quem tá começando, eu sugiro que vá me acompanhando, vai pausando o vídeo. Outra coisa, gente, não fiquem pulando o vídeo, porque vocês se perdem aí no jeito de fazer, né? Nas carreiras, depois vocês falam que não deu certo. Se vocês ficarem pulando, vocês vão perder as explicações e aí podem... Não, com certeza não vai dar certo a peça de vocês, tá? Como eu sempre comento aqui, o vestuário é bem diferente de quem faz tapete, quem faz suplá, tá? Que ficam muito atentos ali na quantidade de pontos iniciais, tal. Isso daqui, se vocês perdem um detalhe, vocês vão perder a peça inteira, tá? Então, aí, depois que vocês fizerem as correntinhas, para quem tá chegando agora no canal, já se inscreve, ativa o sininho aí das notificações para receber todos os vídeos, né? Eu vou trazer bastante peça diferente agora, bastante coisa nova, tá? Agora, peças agora pro outono e inverno. Vou trazer algumas peças mais fresquinhas ainda de verão. Então, só para vocês receberem aí as novidades, tá? E coloca aqui nos comentários, gente, qual a peça que vocês gostariam
que eu continuasse trazendo aqui. Vocês querem que eu traga mais verão ou já posso trazer mais outono, tá? Então, aí, ó, depois que vocês fizerem as correntinhas, vocês vão pular aqui, então, as 3 primeiras correntes e a gente vai trabalhar na 4ª correntinha. E aqui eu vou fazer, ó, meio ponto alto. Eu vou dar laçada e vou puxar os 3 fios de uma vez, ó. De novo, próxima correntinha, dou uma laçada e agora eu puxo os 3 fios de uma vez. Próxima correntinha, ó, dou uma laçada e puxo os 3 de uma vez. Então, aqui a carreira inteirinha a gente vai fazer de meio ponto alto, tá, ó. Vai ficando assim. Então, aqui, nesse caso, que eu não comentei ainda, a gente começa a peça por cima, tá, ó. Essa carreirinha aqui que a gente tá fazendo, essa parte fechada, né, carreirinha fechada. Então, a carreira inteirinha de meio ponto alto. Chegando no final, a gente vai virar o trabalho, vou subir 3 correntes. Próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto alongado. Ó, dou laçada, eu solto o primeiro fio, o segundo e fecho o ponto, tá? Agora, eu vou dar uma laçada e vou passar minha agulha aqui por trás do ponto e vou fazer meio ponto alto aqui em cima do ponto, olha. Tem muita gente que acha que aqui é só ponto alto e ponto baixo, né? Não. Então, quem já me acompanha já viu já trabalhou bastante esse ponto. Tem muita gente que adorou o resultado, né? O desenho que fica na peça fica lindíssimo. Então, aqui, ó, o ponto alto alongado e meio ponto alto aqui em cima. Vou pular a próxima corrente, porque esse meio ponto alto aqui, ele já dá altura, né? O espaço aqui de um ponto. Então, eu vou pular essa primeira correntinha e vou trabalhar a segunda aqui, ó. E vou fazer o ponto alto alongado. Dou a laçada, vou passar minha agulha de novo atrás do ponto aqui, ó. E solto os 3 fios. Então, ele vai ficando assim, ó. Por isso que as pessoas acham que é o ponto alto e o ponto baixo, né? Mas não, ó. É tudo num ponto só, numa carreira só, né, na verdade. Pulo a próxima correntinha, trabalho, próximo ponto, trabalho o segundo aqui e faço o ponto alto alongado. Dou a volta aqui no ponto e faço meio ponto alto. E isso a gente vai trabalhar, então, até o final. Então, chegando no final, assim como no início, a gente tem aquelas 3 correntinhas que fica na altura de um ponto e já fez o ponto logo em seguida, né? A gente ficou com 2 pontos altos aqui, alongados, então, logo no início. No final, vai ser a mesma coisa. Eu fiz o ponto alto alongado com o pontinho em cima, né? E o último ponto, então, eu vou trabalhar aqui só o ponto alto alongado. Pra ficar bem certinho, assim como no começo. Vou virar o meu trabalho, vou subir uma correntinha e agora eu vou fazer todos os pontos dessa carreira aqui, eu vou trabalhar só meio ponto alto, ó. Dou a laçada e puxo tudo junto. Próximo ponto, ó, meio ponto alto. Então, eu vou fechar a carreira inteirinha com meio ponto alto. Ó. Tá? E a gente vai até o final, então. Então, chegando aqui no final, olha, tem muita gente que esquece de trabalhar esse último ponto aqui, que foram aquelas 3 correntinhas que a gente começou a carreira, né? Se vocês não trabalharem esse último ponto, ó, a peça de vocês vai ficar torta. Por isso que muita gente não consegue fazer uma peça certinha do começo ao fim aqui, né? A peça vai ficando toda... Então, não esqueçam de trabalhar... Para quem tá iniciando, o que eu sugiro é que sempre conte a quantidade, né, de pontos que vocês começarem aqui embaixo, todas as carreiras vai ter que ser igualzinho. Daí vocês não vão se perder. Se vocês viram que uma carreira já tem um a menos, um a mais, vocês já desmancham ali mesmo naquela carreira, porque daí já fica mais fácil de vocês pegarem o defeito ali, tá? O erro ali naquela carreira, depois não precisa desmanchar a peça inteira. Então, virando aqui, ó, vou subir de novo as 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer essa carreira aqui novamente, com ponto alto alongado, ó. Primeiro ponto aqui. Ponto alto alongado. E aqui em cima do ponto,
eu trabalho o meio ponto alto. Quem já trabalhou esse ponto aqui, coloca aqui nos comentários o que achou do resultado. Fica mais legal? Gostaram mais do que fazer ponto alto normal e uma carreira de ponto baixo? Coloca aqui se vocês gostaram, o que vocês acharam, né, desse ponto aqui. Ó, de novo, vou pular o primeiro ponto e vou fazer no segundo aqui, ó. E faço o ponto alto alongado. Então, a gente vai trabalhar, tá vendo, ó, a mesma coisa como a gente fez nessa segunda carreira aqui, até o final. Então, eu cheguei aqui no final, a mesma coisa, ó, se eu não trabalhar esse último ponto, que foi aquela correntinha que eu subi pra fazer a carreira de meio ponto alto aqui, né, deixa eu aproximar a câmera. Se eu não trabalhar, tá vendo, ó, ele já vai ficando torto, tá? Então, eu tenho que trabalhar esse último ponto aqui, fazendo o... Opa, aqui em cima eu não fiz o ponto alto alongado, tá vendo, ó? Fiquei mostrando aqui, ó, e o último a gente trabalha, então, o ponto alto alongado pra ficar certinho. Próxima carreira, então, a gente vira uma correntinha pra subir, e aí eu trabalho aquela carreira de meio ponto alto a carreira inteira, tá? E aí eu vou fechar a carreira inteira. Aqui no caso, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4 grupinhos, né? Então, no total aqui eu fiz 9 carreiras. Se vocês quiserem deixar esse espaço mais aberto, é só vocês seguirem aí a quantidade que vocês quiserem. O espaço que eu deixei aqui para fazer os pontos fechados, foi certinho o espaço do busto aqui, né? Para ficar mais fechadinho. Se vocês quiserem fazer mais carreiras, é só você fazer mais carreiras fechadas aqui no caso, né? Vocês fazem 3 grupinhos aqui e depois começam o que eu vou passar daqui a pouco, tá? Ou ao contrário, se vocês querem um espaço aqui em cima maior, é só fazer mais carreiras para depois começar aqui a parte fechada. Aqui, então, no caso, eu vou terminar a minha carreira de meio ponto alto até final e já venho com vocês pra gente fazer, então, essa parte aqui. Então, cheguei no final, fiz o último pontinho, né? Viro o trabalho, vou subir 3 correntinhas. E agora eu vou trabalhar ponto alto alongado só. Se vocês quiserem trabalhar ponto alto, podem trabalhar ponto alto. Aí é o gosto de vocês, pra ficar mais fechado, tá? Mas pode ser o ponto alto alongado também, que vai dar certo. E aí, eu trabalho todos os pontos, fechando, então, a carreira. Se vocês quiserem aqui nessa parte, também trabalhar ponto baixo, vocês podem, ou só o ponto alto, o meio ponto alto, né? Seguir só a carreira de meio ponto alto, também para ficar mais fechado ainda, vocês podem fazer. Tá? Como eu sempre falo aqui, vocês não precisam fazer a peça exatamente do jeito que eu tô falando, né? Aqui eu dou as opções, eu dou as dicas de como vocês podem trabalhar, né? Para que vocês consigam fazer aí uma peça de acordo com o gosto de vocês, mas não precisa seguir. Não precisa seguir a sequência de pontos, não precisa seguir... tem gente que acha que só porque eu tô trabalhando com agulha mais grossa ou com agulha mais fina tem que seguir, ou que eu tô fazendo com lã... Tem que seguir, não, vocês vão fazer de acordo com o gosto de vocês, com o gosto da cliente de vocês, né? Então, dá pra criar bastante, dá pra fazer uma peça colorida, e aí vocês vão vendo o que vocês preferem, tá? Eu só tô aqui pra dar as dicas e pra ensinar, né? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, eu fiz, então, 10 carreiras com ponto fechado, tá? Depois dessas 10 carreiras, a gente volta aqui fazer, então, os pontos de acordo com os pontos que a gente fez aqui. É só seguir, gente, não tem segredo, tá? Então, depois que vocês fizerem aqui 10 carreiras, vocês passam a fazer de novo a carreira com um ponto alto alongado e o meio ponto alto alongado, né? Aquele meio ponto alto. E aqui embaixo, eu fiz mais 7 carreiras. Então, a minha blusa, lembrando, ela ficou com 62 de altura. Ai, Kátia, dá pra fazer uma saída de praia? Dá pra fazer uma saída de praia, vocês podem até fazer com uma agulha mais grossa, pra ela ficar com um caimento mais bacana. E aí, é só vocês aumentarem aqui a quantidade de carreiras, né, pra ir aumentando o comprimento dela. Pra fazer a blusa, então, vocês vão fazer, a blusa, a manga, vocês vão fazer 2 partes, tá, iguais, aqui. Na hora de montar, eu sempre deixo mais ou menos 25 centímetros, 26 centímetros da cava. Pra fechar, vocês vão fechar com agulha de tapeçaria.
Já passei vários modelos aqui ensinando, porque não tem segredo como que costura. Tem gente que fala assim, nossa, mas você não costura. Gente, tem vários modelos aqui, se vocês quiserem, vou deixar até um link aqui na descrição do vídeo, como vocês conseguem emendar, tá? Porque senão a aula fica muito longa, tá? Mas é muito simples, vocês vão virar do avesso. Muita gente me pergunta, Kátia, qual que é o avesso da peça? Eu uso o avesso como lado de trás da primeira carreira sempre, tá? Então, assim vocês não vão se perder aí na hora de fechar a blusa de vocês. Então, fechando a lateral, depois aqui a parte da manga. Lógico, se vocês quiserem deixar mais do que 25 centímetros, aí é do gosto de vocês, porque tem gente que gosta de uma manga mais larga, uma manga mais, né, justinha. Eu não gosto de trabalhar com medidas exatas, eu não sei se vocês conseguem me entender, porque o corpo, o corpo da mulher, o corpo da criança, gente, é completamente diferente, né? Tem gente que tem um tamanho G, mas é um G porque tem a cintura mais larga. Tem gente que é um G porque tem o busto mais largo. Tem gente que tem o braço bem fininho, tem gente que tem o braço bem largo. Então, depende muito. Então, eu não gosto de trabalhar com medidas, eu gostaria que vocês me entendessem. Porque o crochê, como você... É diferente de você trabalhar com tecido, que vocês precisam ter aquele negócio exato, né? O crochê aqui vocês conseguem modificar. E vocês conseguem fazer de acordo. Por isso que eu falo que o crochê... é maravilhoso, né? O crochê, o tricô é maravilhoso. O crochê ainda é melhor do que o tricô, né? Quem já fez tricô já sabe. Para você aumentar ou diminuir um ponto é bem mais fácil. E você consegue fazer exatamente de acordo com o teu corpo, o corpo da tua cliente. Então, é por isso que eu falo assim, vocês vão escolher a medida da cava de vocês. Para mim, 25, 26 centímetros mais ou menos, tá? E aí, vocês vão ver como que vocês querem fazer. Agora eu vou trabalhar essa manga aqui com vocês. Vocês viram aqui que eu já trabalhei esse lado, olha aqui, ó. Quem conhece esse ponto já sabe como que é, né? E aqui, se vocês quiserem trabalhar até uma manga longa, vocês podem trabalhar manga longa também. Depois de emendada a blusa, então, aqui a parte da cava, a mesma coisa, na hora de vocês costurarem, tá? Tem gente que gosta de um decote bem largão, que fica a blusa caída no ombro. Tem gente que gosta de um decote mais, então vocês também... Lembrando que tudo que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro, tá? Eu vou dar um nozinho aqui. Agora, eu vou trabalhar com a agulha 6, tá? Muita gente me pergunta qual é a agulha que eu uso, aqui, ó. Essa daqui, como eu sempre compro numa loja aqui, num armarinho aqui na minha cidade, então a loja só vende dessa marca. Então, eu sei que se eu comprar as agulhas diferentes tamanhos, né? Pelo menos eu sei que a sequência vai ser igual, porque eu já fiz até um vídeo aqui no canal mostrando que tem agulhas do mesmo tamanho, tá? Com espessuras diferentes, porque a marca é diferente. Então, é bom vocês seguirem sempre uma marca só, para vocês não ficarem meio perdidas aí, tá? Então, aqui, ó, vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu mostrei, que eu falei sobre as agulhas, tá, gente? Então, aqui, ó, bem na parte da emenda da blusa aqui, eu vou colocar o meu fio no pontinho aqui, vou dar um nozinho aqui inicial. Vou fazer 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 6 correntinhas. Eu vou trabalhar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo que aqui tem o espaço grande, agora tem um espaço pequenininho aqui. Vou trabalhar nesse espaço pequeno e vou fazer um ponto baixo. 6 correntes, 6 correntes. Vou pular esse espaço pequeno aqui e vou trabalhar... Não, o grande, né? Esse daqui é o maiorzinho aqui, e vou trabalhar nesse pequeno aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Mesma coisa, ó, vou pular esse espaço e vou trabalhar nesse espaço aqui, ó, pequenininho aqui. E aí, eu vou fazer isso toda a volta, tá? Independente do tamanho, porque aqui a gente trabalhou o ponto mais fechado, né? Independente da altura do ponto que vocês fizerem aí, vocês vão trabalhar por carreira, né? Que a gente trabalha aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cada carreira aqui, a gente faz as 6 correntinhas e depois trabalha aqui o ponto baixo, tá? E isso eu faço na volta inteirinha.
Então, fiz a minha volta aqui, ó, cheguei no primeiro ponto, onde eu comecei aqui essa carreira, né? Eu venho aqui na primeira correntinha, ó, e eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou dar uma laçada aqui e vou puxar de uma vez aqui. Para eu começar a próxima carreira, como a minha agulha, meu fio tá aqui na parte do ponto, eu preciso começar aqui no meio da correntinha. O que que eu vou fazer? Eu vou passar o meu fio aqui, minha agulha, ó, por esse primeiro ponto, a primeira correntinha aqui, deixa eu aproximar, ó, vou passar a agulha e vou dar uma laçada. Vou pro próximo, cadê o próximo aqui? E vou dar uma laçada. Vocês viram que ele vai ficar bem rente aqui, depois não vai dar para perceber que vocês fizeram essa tramóia que eu digo, né? Só pra gente começar aqui a trabalhar pelo meio das correntinhas, pro fio não ficar solto aqui no meio do ponto, tá? E agora eu cheguei aqui na segunda corrente, eu venho aqui embaixo e agora sim eu faço o ponto baixo. E começo as 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6. Tem gente que fala que é gambiarra, tem gente que fala que é tramóia, né? Então, assim, ó, eu dou um jeitinho para que eu consiga começar exatamente pelo lugar que eu preciso, né? Pelo meio da corrente aqui, dos pontos aqui, na verdade. Aqui, ó, de novo, eu venho no espaço dessa próxima corrente aqui e faço um ponto baixo, olha só. E aí, eu sigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo espaço aqui, trabalho ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E faço aqui no próximo espaço, trabalho o ponto baixo. E aí, é só vocês seguirem. No caso aqui, da manga, a minha manga ficou com 28 centímetros. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Ela ficou com 28 centímetros, vocês viram a altura dela, né, no começo do vídeo aqui, ó, ela fica assim. E aí, se vocês quiserem fazer mais longa, é só vocês seguirem, só continuar exatamente, todo início da peça, da carreira, vocês vão fazer exatamente como eu mostrei pra vocês aqui agora. E aí, ela ficou com 28 centímetros, eu fiz 14 carreiras, tá? E aí, vocês vão ver se vocês... Fica super legal esse ponto, né? Imagina assim Aí, fico imaginando várias coisas, várias peças, né, eu já fiz uma saída de praia, ou dá pra usar como saída de praia, como lenço e como... Até esqueci aquele chale, né, com esse ponto aqui, fica bem bacana. E aí, vocês também podem fazer com a agulha que vocês quiserem, com o fio que vocês quiserem, e fica super bonito. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Coloquem, não esqueçam de colocar aqui nos comentários qual peça que vocês querem que eu continue trazendo, que eu traga novidade. Tem novidade chegando aqui, já tenho coisas de inverno chegando. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!